Bem, galera, vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a Fenícia. A Fenícia foi uma estreita faixa de terra entre a Cordilheira do Líbano e o Mar Mediterrâneo, com aproximadamente 200 km de extensão por 80 km de largura e uma superfície total de 8.000 km². Ao norte, os seus limites. Ao norte tinha a Ásia Menor, ao sul a Palestina. A Cordilheira do Líbano ficava a leste e o Mar Mediterrâneo a oeste. Esse terreno ele tinha as seguintes desvantagens. As terras eram muito escassas por ser uma fina faixa, uma faixa estreita de terra nesse território, e tinha um solo muito árido, um solo seco, que não favorecia o plantio, a agricultura. Qual foram as vantagens desse terreno então para esse povo? Que esse terreno ele proporcionava portos naturais, no seu litoral, e tinha uma floresta de cedro no seu interior que proporcionou a construção de navios e o desenvolvimento da navegação. Bem, os fenícios têm sua origem nos povos semitas, com aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Também foram dominados no início pelo povo egípcio e pelos hititas. Tiveram um período de independência que coincidiu com a queda de Creta, e depois ocorreram outras dominações. Em 701 a.C., os sírios dominaram, e em 573 os babilônios, em 539 os persas, em 332 a.C. ela foi incorporada por Alexandre o Grande. A civilização fenícia tinha como base o comércio, que era feito pelo Mar Negro, o Mediterrâneo, até uma parte do Atlântico. Por terra, a rota das caravanas, entre a Fenícia, a Síria, a Mesopotâmia e a Arábia. Possuía também uma indústria com desenvolvimento para a construção naval, a produção têxtil, a metalurgia, onde na produção têxtil fabricavam a púrpura, que era uma coloração de tecido tirada de um molusco. A sociedade fenícia ela era dividida em castas sociais, onde os sacerdotes ocupavam o topo e logo em seguida vinham os aristocratas, comerciantes, homens livres e escravos. Na política, a sociedade fenícia ela era organizada em cidades-estados, onde o que imperava era a monarquia teocrática, ou seja, o rei era ligado à questão religiosa. Nesse tipo de governo, o rei tinha assessoria de representantes das oligarquias comerciais, formando um conselho. Culturalmente, a Fenícia se destaca com o aprimoramento da matemática e da astronomia, até por uma questão de comércio e pela questão dos navios, dos barcos que eram fabricados por eles. Na religião, eles cultuavam as forças da natureza, onde suas principais divindades eram Baal, o deus do trovão e chuva, e Astarte, que era a deusa da fecundidade. Nesses rituais religiosos ocorriam sacrifícios humanos. Dentre as principais contribuições do povo fenício, existe a invenção e a divulgação do alfabeto. Até por uma questão de comercialização, eles precisavam desenvolver algum tipo de linguagem que pudesse facilitar o contato com outros povos. Nela foram primeiramente feitos 22 símbolos, pela necessidade de comunicação com outros povos. Os gregos posteriormente colocaram mais 5 vogais, juntaram esses 22 símbolos que foram inicialmente feitos pelos assírios. E os gregos acabaram difundindo o alfabeto para o Oriente.